Bom dia, meus amigos, é nós aqui de novo, hoje família completa, novamente. Estamos aqui porque temos uma missão muito importante hoje, que vai ser atravessar a Irlanda. Nós vamos de ponta a ponta na Irlanda hoje e a gente vai trazer vocês para mostrar junto com a gente como vai ser essa jornada. O Rafael tá indo trabalhar, a gente vai falar mais a respeito disso nesse vídeo, sobre o que ele faz, tudo mais, e vamos contar 5 curiosidades que a gente já descobriu sobre a Irlanda. E para quem tá vindo para cá, 5 coisas que a gente vai contar que eu gostaria de saber antes de ter vindo. Também assim é parte da adaptação, né? Então vem com a gente e vamos ver como que vai ser esse dia. Boa, bora! Promete ser um dia quente e muito bonito. Uma paradinha rápida pra pegar mais cafezinho e um lanchinho e pra contar pra vocês já logo a primeira diferença muito grande que a gente percebeu aqui dos irlandeses, que também era um pouquinho diferente lá nos Estados Unidos, que primeiro que eles tomam café, o café assim legal aqui, só que o meu café da manhã, que eu peguei aqui um wrap, é o almoço deles. Eles não almoçam comida como a gente, arroz, feijão, carne. E isso aí foi um choque, que é até engraçado. Quando tô fazendo a marmita do Rafael, ele fica falando, não põe tanta comida, porque o pessoal fica já tirando um sarrinho ali da gente, porque a gente gosta de comer comida de verdade no almoço, né, minha gente? Mas aqui, não, é só um lanchinho. Então, peguei um cafezinho americano, dessa marca que eu adoro, 3 euros. Só que eu coloquei baunilha, aí ficou too much, eu não tô gostando muito. Rafael que vai tomar pra mim, porque agora meu marido toma café. E o wrap foi 5,75. Eu achei que fosse ser um wrap sem vergonha, mas gente, pesado o negócio, viu? Caprichado. 200 gramas de wrap aí. De frango, alface. Você pode escolher tudo que você quer pôr. Agora que horas são? 8h30. 8h30, estamos na estrada mais ou menos 1h30. 2 horas já na estrada. 2 horas já na estrada, então. Falta 1h30 pra chegar. Falta 1h30 pra chegar. Aqui. E estamos cruzando a Irlanda. E o plano então vai ser o seguinte: o Rafa tá trabalhando aqui como engenheiro de campo e ele trabalha numa empresa que vende e aluga máquinas de café. Então, uma das coisas que é papel dele é levar essas máquinas para os novos cafés para fazer instalação. E hoje ele tem 2 visitas para fazer nessa região que é bem a oeste da Irlanda. Então a gente mora em Dublin, que é bem ali na ponta leste, e agora a gente atravessou o país e chegou na ponta oeste. A gente vai estar olhando o Oceano Atlântico quando a gente chegar nesse lugar. E como a gente saiu um pouquinho mais cedo de casa, a gente saiu em torno ali das 6h30, agora que horas são? Agora são 9h50, 10 agora 10 para as 10. E aí a gente vai chegar ali e a gente vai tentar conhecer algum memorial, que é bem próximo do primeiro lugar de trabalho do Rafa. Depois ele vai fazer lá os serviços dele e a gente vê se a gente consegue fazer mais alguma coisa. Quais são 3 objetivos nossos? Vai ser visitar 3 lugares. Esse mural da fome, que a gente vai explicar um pouquinho melhor o que é o significado dele, a importância dele para os Estados Unidos, para a Irlanda. Um bay, como que chama bay? Um mirante que também tem lá. E se der tempo a gente vai tentar começar uma trilha aqui, que ela é extremamente especial para os religiosos aqui, ou para quem não sabe, um dos santos padroeiros aqui da Irlanda é o São Patrício, e aqui é um lugar onde ele veio jejuar no século V por 40 dias. Então até hoje as pessoas vêm, e olha que interessante, né? A gente tá fazendo essa visita justamente no feriado de Corpus Christi. Então vai ser muito especial se a gente conseguir, mas claro, tudo vai depender de como vai ser no serviço do Rafa. A gente vai, por isso que são parte dos nossos desafios do dia, vamos ver como que Deus prepara pra gente. Bora lá.
O Monte de São Patrício é considerado um lugar sagrado aqui na Irlanda. No último domingo de julho, é conhecido como Rick Sunday, onde os peregrinos sobem ao monte aos milhares. Era um lugar muito bonito, que trazia muita paz, e também tem algumas outras imagens que a gente pode contemplar para as pessoas que escolhem não subir o monte também. Pra gente se guiar. Vai mostrando aí, amor, que eu tô sem mão. Aqui Onde a gente tá. Aí tem um monte de São Patrício, que é seguindo aqui assim, ó. Indo pra frente. Atrás. Aqui, ó. Aí essa é a trilha que vai levar até lá o cume de São Patrício. E aí ali tem várias coisinhas pra gente ver. 770 metros. A altura, a altitude dela é 764 metros. Então atrás de mim tá o Monte de São Patrício. Esse São Patrick's, na verdade, né, como eles chamam aqui. É o santo mais conhecido, mais popular, enfim, né, o mais aclamado aqui da Irlanda também. E nesse monte, no século V, século V ou século V? Século V. Século V. Ele passou 40 dias aqui jejuando nesse monte. Então, esse é um lugar muito, muito sagrado, né? Muito carregado de religiosidade, de espiritualidade para as pessoas que até hoje, inclusive, fazem muitas peregrinações, sobem esse monte a pé. Então, a pé não, desculpa, descalço, né? Óbvio que é a pé. Então, bem legal o que eles fazem aqui. Ele é tão carregado de um poder santo aqui, que inclusive a trilha, né, a subida, ela foi abençoada e ela tem várias estações. Infelizmente os cachorros não podem entrar, talvez esse nosso desafio vai ficar para um próximo vídeo, mas tem até ali a explicação falando toda a orientação da oração e das estações que você deve chegar, para que assim você também possa receber a indulgência plenária. E para quem é católico, isso é muito importante, porque a indulgência plenária é o perdão pleno, né? Então, é algo que nós católicos buscamos, nós rezamos por outras pessoas também, a gente reza por entes familiares e amigos que foram perdidos, e também para nós. Então, aqui realmente é carregado, assim, de um poder e de uma força, uma energia muito, muito, muito confortante. E literalmente, atravessando a rodovia que separa o monte dessa outra região, também tem um monumento que significa muito para a Irlanda. E como de costume, também o tipo de lugar que tira o fôlego com a sua beleza. E a gente está aqui num monumento que você vai ter monumentos como esse por toda a Irlanda, e é algo assim que até contrasta com a sensação de estar do outro lado da rodovia, porque é muito forte ver esse monumento que tem um significado em cima de uma história triste. A Irlanda passou por uma crise de fome muito grave, em que mais de 1 milhão de pessoas morreram, e mais de 1 milhão de pessoas emigraram da Irlanda na fuga dessa crise de fome. Aconteceu por conta da perda da plantação de batata, que é o alimento principal da Irlanda, e essa é uma outra curiosidade que a gente queria trazer para vocês. E aqui também os alimentos estragam muito rápido, e a gente acredita que um dos fatores por isso seja a própria umidade. E isso lá em 1845, no século XIX, trouxe uma devastação muito grande que eles carregam, tanto como um peso social, uma perda realmente que o país sente, mas também uma crise política também, porque na época a Irlanda era parte do poder britânico, só que os donos das terras irlandesas viviam na Inglaterra, no país de Gales, e eles negligenciaram a crise. E aqui viviam os mais pobres, os camponeses. Então eles deixaram por muito tempo esse povo morrer, que chegou a esses números avassaladores. Eles queriam produtividade, e todo o resto do alimento que ainda era
comestível, né, além da batata, não importava que elas estavam em crise. A Inglaterra obrigou eles a exportar esses alimentos e isso trouxe uma crise muito forte e até hoje é um dos motivos de ter essa ruptura da Irlanda com o Reino Unido. Esse é um monumento que foi, acredito que na década de 90 foi feito por John Behan, alguma coisa assim. E o nome é Monumento da Fome mesmo. E só outra contextualização, aqui, né, a gente tá olhando pro Atlântico, assim. E aqui tá um monte, o Craig Patrick Monte atrás. de São Patrício. São Patrício. E aí o que acontece? Quem conseguiu fugir, fugia por esse lado, né, da Irlanda, né, pela região oeste e através de navios, né? A gente tá falando do ano de 1840, né, na segunda evolução industrial. Então esse monumento realmente representa muito, muito do que eles vivenciaram aqui, né? Algumas pessoas falam assim que algumas dessas casas, a gente viu muita casa abandonada e falam que eram essas pessoas que fugiam sem muitos planos. E só para vocês entenderem a equiparação, né? A gente falou de 1 milhão de pessoas que fugiram, 1 milhão de pessoas que morreram. E hoje, atualmente hoje, 2 séculos depois, a Irlanda tem um pouco mais de 5 milhões. Então você está falando ali de uma devastação de mais da metade da população, provavelmente. É muito triste pensar que deixaram chegar nesse ponto e era algo evitável, né? Agora o Rafa foi lá trabalhar um pouquinho, porque alguém precisa ganhar em euros. E enquanto isso eu vou ficar aqui cansando os bebês, passeando. Um lugar muito bonito, um dia muito incrível. E enfim, aproveitar. Passando calor já aqui. Ó quem aproveita. Enquanto o Rafael tá lá trabalhando, arrumando máquina de café, bater um papo aqui de algo que eu achei, assim, eu acho muito misterioso o caminho da nossa vida, assim, que Deus faz, sabe? Eu sou uma amante de café e o Rafael, ele nunca foi muito fã, sabe? E quando a gente resolveu que ia mudar pra Irlanda, eu falava que, por saber que o processo de revalidação médica vai levar um tempo aqui as coisas são bem burocráticas, não é nem assim pela questão de prova, é questão, assim, de análise de documentação mesmo. E eu ia querer trabalhar com outra coisa. Eu falava que ia realizar um sonho de desenvolver uma habilidade que eu não tinha, que é ser barista, que é trabalhar com café. E eu brincava isso, assim, brincava, mas falava sério, porque eu não teria problema nenhum em trabalhar com isso. E aí, quando a gente chega na Irlanda, o primeiro trabalho do Rafa é relacionado com café. Engenheiro de campo em café, em máquina de café. Que doido, né? E às vezes tem gente que acha que nossa palavra não tem poder. Tem, e às vezes um poder que a gente nem imagina. E aí, já que estamos falando de café, outra coisa que eu gostaria de saber a respeito antes de vir para a Irlanda, se você está vindo morar aqui. Uma coisa que a gente teve muita dificuldade de achar. Praticamente nada foi difícil, assim, de adaptação. Mas isso foi filtro de café. Sabe o filtro onde a gente põe o filtro de papel? Não acha, e só achava nesses lugares assim, mais gourmet de café, super caro. Então, se eu soubesse disso antes, era algo que eu teria colocado na mala. A gente foi conseguir comprar agora, esses tempos, mas só pela Amazon ainda. Então, não foi dos mais baratos, só que agora a gente tem. Se eu soubesse disso, eu teria trazido. Rapaz, eu queria falar uma coisa. A gente tá falando que não vai fazer por causa dos cachorros. Tô dando graças a Deus que eu trouxe os cachorros, porque olha o nível daquela trilha. Aqui, ó, começa aqui, tá vendo? Vai tudo isso que eu achei no chão, gente, tô catando, tá? Aqui o pessoal joga lixo também. Vai aqui, ó, vai tudo aqui. E depois acho que vai chegar até lá no topo, tá vendo? Rapaz, tem que vir preparado. Não sei se hoje é o dia não. Será que só 3 horas mesmo faz ali? E caminhando uns 400 metros para frente do Memorial da Fome, mais um cenário
épico em beleza foi se revelando. Eu tô falando das ruínas da abadia de Morisk. Não ficou muito claro quais tipos de monges e freis puderam viver aí nessa abadia, mas o que deu para saber através das fontes que eu pesquisei é que essa abadia foi fundada no ano de 1400 e pouquinho, 1456, 57, por um frei agostiniano. E a gente tem relatos que essa abadia serviu inclusive de refúgio para alguns freis na época da Revolução Irlandesa de 1798. Mas esse papo vai ficar para um próximo vídeo. Hein, filho? Você não entra nos lugares, não? Você deixa os outros entrar primeiro. Rapaz, esse é o tipo de lugar que eu acho que... Momento feito, assim, também católico. Acho que a gente já falou isso em outros vídeos aqui. Que a Irlanda é um país extremamente católico até os dias de hoje. E... enfim... Tem até uma homenagem ali para um padre falecido em 2006. Então, é bem antigo, mas eu acho que ainda deve ser usado. Não sei. Tá escrito que é fogra. Não sei o que é fogra. Se alguém souber, deixa aí nos comentários que a gente vai aprendendo. Aqui é um cemitério de verdade, ó. Agora a gente vai sair daqui em respeito, né? Olha ali, ó, um monte. Que loucura. E bem de frente com a abadia, a gente tem também o Pier de Morisk. Esse pier foi muito usado no século passado e retrasado. Foi algo que foi muito utilizado pelos irlandeses, como a gente já citou nesse vídeo. Mas hoje, atualmente, é usado mais por pescadores mesmo, pela população local. E é um lugar lindo também para você fazer uma boa caminhada com uma boa reflexão. Depois de explorar um pouquinho sozinha a região, foi hora de trabalhar, enquanto a Sansa e o Snow relaxava e conquistava vários corações. Sansa. Que lindo. Então, como a gente estava falando aqui, ele explica nessa placa o que essa peregrinação pela montanha de Patrick, né, de São Patrício, significa. E aí aqui ele fala, né, que se você fizer durante os meses de junho, julho, agosto, setembro, e fizer as orações próximas ou dentro da capela, e colocar o Papa, né, nessas orações, você vai ganhar as indulgências plenárias, né? E aí ele fala o que você tem que fazer em cada uma das estações. Tem várias estações ao longo dessa peregrinação. Então, coisa legal, né? Aqui tem um banheiro público bem estruturadinho, né? Que é gratuito para você poder usar. E agora tô indo lá encontrar o Rafael porque ele terminou o trabalho. Enquanto ele tava trabalhando, eu fui fazer uma caminhadinha com a Sansa e o Snow. Um lugar lindo de tirar o fôlego, como praticamente todo lugar que a gente vai aqui. E eu tava trabalhando e eu queria terminar um to-dozinho assim mais urgente. Enquanto ele foi indo lá na frente, agora eu vou encontrar com ele. Enquanto ele tá no intervalinho de uma prestação de serviço para outra, né? E aí nesse lugar tem umas ruínas bem legais, bem interessantes. Vamos lá, correr. A gente aproveita esse dia lindo. Muito bonito. Descobrimos o que era ali. A abadia de Morisk. Morisk é a cidade aqui, né? É um morro, né? Então, assim, ali, na verdade, foi construída em 1400. Tinha a intenção realmente de ser, tipo... É uma abadia, um mosteiro. Eu não sei muito bem o que seria. A gente vai pesquisar depois. Qualquer coisa a gente põe aqui. Enfim, e hoje, apesar de ser uma ruína, é um lugar bem impactante, assim, um lugar muito bonito. E tem várias pessoas que estão enterradas lá, né? Porque aqui é muito comum também nas igrejas você
enterrar os padres, os bispos, os arcebispos Sim. no jardim da igreja. Então tem muita gente ali também Não que ao sei longo desses quando 500... eu vim, tinha gente visitando os túmulos. Sim, também. Então, provavelmente familiares distantes dessas pessoas, né? Eu acho que foi até uma boa a gente não fazer a trilha hoje, porque quando eu... muito calor. Tem muita gente, realmente, foi chegando muita gente, e todo mundo que ia chegando tá muito preparado. Então tem aqueles sticks assim, aqui tem até os cajados mesmo, assim, que a gente vê de Moisés, mesmo, né? pra você pegar e como fazer a trilha. Mas a gente chegando com aqueles sticks realmente de trilha, todo mundo trocando tênis, Sim. usando aquele trilha, porque é uma trilha bem de pedregulho, sabe? Sim. Então talvez até por isso que eles façam descalço. Falaram que é uma trilha de 3 horas e meia, 4 horas. Então não é algo tão simples Olha lá, assim, ó. né? Então... Não sei se o zoom vai dar pra fazer, mas olha até onde vai. Ela é bem inclinadona. Eu quero tentar fazer. A gente vai fazer, com certeza a gente vai fazer. Eu acho que é um rolê pra fazer, de vir pra essa costa leste, pegar um final de semana prolongado e fazer aqui, descer pros cliffs. Pegar um Airbnb. Entendeu? Tipo, ir fazendo Nossa, ótima ideia. Uma jornada tipo essa, né? Então, porque a gente tá perto dos cliffs aqui também. Então... Quem sabe não vira o próximo vídeo. Ai. Nossa, ótima ideia essa, amor. Gostei. Mas bora que o papai precisa ganhar euro pra nós. Então, gente, como nem tudo na vida é só paisagens maravilhosas e histórias emocionantes, a gente precisou voltar para a estrada porque eu ainda tinha 2 atendimentos para fazer. E mal sabia eu que esses atendimentos seriam bem desafiados. A gente ficaria até a noite, mas enquanto isso a Janinha foi aproveitando e explorando um pouquinho e também conseguindo trabalhar enquanto eu tentava me desvincular dessas buchas que eu precisava resolver. E a Irlanda é dessas. Tava dando uma voltinha com o Zé enquanto o Rafael tá lá fazendo um serviço e achei uma nova trilha. Então vamos fazer essa trilha. Essa trilha chama Milltown River Walk. Só 1,5 km. 1,5 km. E claro que tem que ter umas ruíninhas aqui. Vamos ver. Já, vem pra cá, vem, filho. Não sei se vale a pena descer. É isso aqui, ó, gente. É um buracão. E a gente já tá em outra county. A gente tá agora na county de Galway. A gente tava na county Mayo. E agora estamos na county de Galway. E a trilha dá numa quadra de tênis, quadra de basquete. Olha o tamanho desse escorregador. Eu não sei se dá pra vocês terem dimensão do tamanho dele. Ele é muito alto. Aqui é pra encher a garrafinha d'água, que tem vários lugares. Tadinha, você tá morrendo de sede, tá muito calor, né, filha? Pensante. Vamos ver te dar água já. Enfim, a Sansa manda no rolê. Então, eu já mostro mais coisas. Mas olha que gracinha. Eu já nem sei, mas eu tô numa trilha, num parque que eu tô. Mas aqui atrás de mim, ó, vocês estão vendo essa casa. E eu até comentei mais cedo no vídeo a respeito de que muitos diziam sobre as casas que eles moravam na época da Grande Fome, né? E essa aqui é um exemplo. Essa casa foi construída ali no início do século XIX. E aqui morava a família Blacksmith, que eles estão dizendo é que tudo que tá de ferro aqui foi feito pelos próprios membros da família, que era a época em que a gente estava aprendendo a lidar com o ferro e, enfim, era da Revolução Industrial, né? Então é muito interessante, eles vão explicando das técnicas que foram aplicadas, porque ele fez portão, colocou algumas coisas na janela e algumas ferramentas também. Sinceramente, eu não sei para que servem essas ferramentas, eu ainda não achei lugar nenhum explicando. Se alguém souber, que nos fale. Mas olha que interessante. Que loucura.
uma voltinha no parque já virou também um programa cultural. Outra curiosidade aqui da Irlanda que a gente descobriu aqui, assim, a parte vegetal aqui é muito bonita, né? Parece assim que às vezes é até fake e não é. Mas quando São Patrício chegou aqui, e aqui era uma terra de, como que chamava? De bárbaros, né? Assim, enfim, não gosto muito dessa terminologia, mas pessoas que acreditavam no politeísmo e tudo mais, ele veio para evangelizar pela Igreja Católica, né? E aí ele usava essas folhas para explicar a Santíssima Trindade, entendeu? Então, por isso que também o trevo virou um dos símbolos da Irlanda, porque São Patrício usou isso daqui para explicar para o rei o significado da Santíssima Trindade. Mais uma curiosidade aí. E o povo na Irlanda, assim, é uma receptividade absurda. É um calor que eu falo pro Rafael, assim, não dá a impressão que a gente tá em outro país. Primeiro porque tem muito brasileiro aqui. E segundo, quando não é brasileiro e é irlandês, eles são muito carinhosos. Tipo, eu parei 20 minutos, nem 20 minutos, uns 10 minutos conversando com uma senhora irlandesa que tava fazendo uma caminhada. E ela parou pra elogiar a Sansu Snow, a gente começou a conversar, ela falou da família inteira dela, perguntou um monte de coisa. Ixi. Então, assim, eles são muito amigáveis aqui, muito. E agora, eu, o Xanchinho e o Snow, estamos aqui descansando, esperando o Rafa. Ele tá no terceiro serviço do dia. Ele não conseguiu acompanhar a gente na trilha porque ele teve que lidar com uma máquina nova que ele nunca tinha lidado. E aí demorou um pouquinho mais de tempo do que ele tava antecipando. Mas ele tá super animado, aprendendo bastante. E é muito legal ver ele nessa nova fase. Eu acho que uma coisa que a gente vem conversando bastante é que ele tá começando do zero com questão de cargo aqui, só que o nível que esse cargo proporciona pra gente em estilo de vida tá mantendo o que a gente já tinha no Brasil, sabe? Exatamente a mesma coisa, a gente não mudou nada no nosso estilo, a gente continua saindo pra comer, a gente continua pedindo comida em casa, a gente continua fazendo o mesmo estilo de compra. Então, assim, claro que a gente tenta dar uma segurada, porque querendo ou não, a gente tá começando do zero e tem que comprar tudo novo, começar tudo do zero, comprar lençol, vocês viram aí nos últimos vídeos. Então, independentemente disso, é muito legal você ver assim que o seu trabalho é valorizado mesmo lá no começo, sabe? E apesar de hoje ele estar trabalhando bastante, assim, o estilo de vida aqui deles é bem diferente, a pegada, sabe? Então, o Rafa tá super leve, ele tá bem mais tranquilo, sossegado, e isso faz assim até eu, enfim, e a gente como casal ficar refletindo sobre termos feito a escolha certa quando a gente pensa o estilo de vida que a gente estava buscando, sabe? Então isso é bem legal. E aí, enquanto isso, a gente tá, eu e a Sansu Snow aqui aguardando ele, curtindo o ar livre, mas na sombrinha, porque o sol hoje tá pegado. O Snow desistiu da trilha. Acho que eles estão de mal de mim. Os dois viraram de costa pra mim. Então é isso, meus amigos. É nós aqui de novo, encerrando mais um dia por aqui. Depois desse dia super intenso, conhecendo lugares novos, foi hora de voltar pra estrada. Cruzamos a Irlanda em um dia, ida e volta, mas foi um bate-volta que valeu muito a pena. Ensinou muita coisa pra gente e a gente conseguiu explorar um lado da Irlanda
que continua sempre apaixonando a gente todos os dias. A gente tem cada dia mais certeza da nossa escolha, ansiosos pelos próximos capítulos, mas aqui a gente vai contando pra vocês devagarzinho a nossa história e a nossa jornada por aqui. Até a próxima! Chegamos em casa, que horas são? 11h30. 11h30 da noite. E a gente ainda queria fazer... como fala? Trilha. Mas aí uma das coisas que a gente acabou conhecendo aqui na Irlanda também, que é uma coisa que a gente não tinha muito, é a noite. A gente chegou à noite, bem à noite. E aqui normalmente 10 horas da noite ainda está com luz solar, luz do dia. Então acho que hoje o dia foi bem produtivo. Agora ligar o boiler, porque é outra coisa que a gente aprendeu aqui, que não precisa ser feito o dia inteiro, economizem energia, porque o boiler é o que deixa a água quentinha. Então aqui a gente vai ligar um tempinho, ele esquenta a nossa água. Porque hoje foi tão calor que eu acho que vai dar 15 minutos, 10 minutinhos já vai dar. Na verdade acho que nem precisava, mas ontem como eu tomei banho gelado eu não quero correr risco. Sim, e outra coisa aqui da Irlanda, que tem lado bom e lado ruim também. A gente não tava fora de casa o dia inteiro, nossa casa não tem porteiro, não tem nada, o cara simplesmente jogou ali na frente de casa. Sorte que os vizinhos aqui são gente boa, colocaram pra dentro também. Não jogaram, ele ligou. Ele ligou e falou, vou deixar by the door, que é tipo, ele vai deixar na porta. É isso. É o jeito que a Amazon faz nos Estados Unidos. Pra nós brasileiros, né, jogar, deixou ali fora, entendeu? Qualquer um podia passar e pegar. Passaram, pegaram e deixaram pra gente. Considerações finais? Dia produtivo. Uma bolha de queimada, aprendendo a lidar com máquinas quentes, mas tá tudo bem, faz parte. Beijo, fui! Olha a situação, Miguel. Assim, você tá daquele jeito, virando de costas, pra ninguém nem considerar mexer nela. E esse meu peixinho tá virando no chão, aí continua na cama dela. Eu acho que ninguém tem interesse em passear